Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do JR23 para você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra a você o mês número 6 do ano de 2026, chegando o mês de junho, recebendo aí junho de braços abertos junto com você que nos dá o privilégio da sua audiência, da sua companhia aqui na tela da TV que mostra você. Bom, começo da semana você sabe, né? Programa recheado com muitas informações. Vamos conferir agora juntos os destaques do programa desta segunda-feira. Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste domingo, no Jardim Aeroporto, em Franca. Um homem foi preso em flagrante após fugir com o próprio filho, um bebê de apenas 2 meses, durante uma discussão com a companheira. Uma mulher de 46 anos morreu e o marido dela ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e uma motocicleta de alta cilindrada na tarde deste sábado em Morro Agudo, a 85 quilômetros de Franca. O SESI Franca Basquete derrotou Pinheiros por 82-73 na manhã deste domingo, 31, no ginásio Pedrocão, em Franca, e saiu na frente na decisão do NBB, Novo Basquete Brasil, 2025-2026. O Brasil não tomou conhecimento do Panamá e goleou o adversário por 6-2 neste domingo no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Bom, essas são apenas algumas das informações. Claro que tem muita repercussão. Aliás, o programa hoje é um pouquinho diferente, né? Porque temos muitas novidades no mundo da bola. Tem basquete, tem Francana, Brasileirão, amistoso da seleção. Então a gente conta tudo para você depois do primeiro intervalo. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Uma excelente noite de segunda-feira para você que nos acompanha hoje, dia 1º de junho de 2026. Obrigado pela sua audiência. Você que está aí tanto no canal 23 como também simultaneamente em nossas redes sociais. Eu costumo dizer, né? Tá na boca do povo, tá na palma da mão. O JR23 que repercute aquilo que de mais importante acontece na nossa região, também no Brasil e no mundo. Vamos começar falando sobre um caso de uma grave ocorrência que movimentou diversas equipes da Polícia Militar e terminou com a prisão de um homem que fez o próprio filho, recém-nascido, como refém. Tem a reportagem, joga na tela, vamos ver. Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste domingo, no Jardim Aeroporto, em Franca. Um homem foi preso em flagrante após fugir com o próprio filho, um bebê de apenas 2 meses, durante uma discussão com a companheira. A equipe da 1ª Companhia da PM, formada pelos cabos F. Marinho e Carvalho, foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal na zona sul da cidade. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais foram comunicados de que a situação havia se deslocado para outro ponto da região. Durante o patrulhamento, os militares localizaram o suspeito carregando o bebê nos braços. Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava comportamento alterado e estaria em meio a uma crise de ciúmes. A mãe da criança tentava recuperar o filho e retirar o bebê da situação de risco. Mesmo com a chegada das equipes policiais e as tentativas de negociação para que entregasse a criança, o homem não obedeceu às ordens dos agentes. De acordo com a ocorrência, ele passou a agir de forma agressiva, fugiu correndo pelas ruas com o bebê nos braços e ainda agrediu a companheira com socos e chutes na presença dos policiais. A perseguição seguiu por cerca de 1 quilômetro pela Avenida Carlos Roberto Haddad, até que as equipes conseguiram realizar um cerco e interromper a fuga. Mesmo com a chegada das equipes policiais e as tentativas de negociação para que entregasse a criança, o homem não obedeceu às ordens dos agentes. De acordo com a ocorrência, ele passou a agir de forma agressiva, fugiu correndo pelas ruas com o bebê nos braços e ainda agrediu a companheira com socos e chutes na presença dos policiais. A perseguição seguiu por cerca de 1 quilômetro pela Avenida Carlos Roberto Haddad, até que as equipes conseguiram realizar um cerco e interromper a fuga. Após a intervenção policial, o bebê foi resgatado e entregue à mãe. A criança sofreu escoriações leves na testa, mas não apresentou ferimentos graves. E ainda também o resumo das ocorrências registradas no final de semana. Tivemos aí 2 adolescentes detidos, né? Eles estavam disputando racha, né? E também o caso de uma mulher que acabou morrendo em um grave acidente. Câmeras de segurança, inclusive, mostram o impacto e a violência da batida entre 2 motos. Uma mulher de 46 anos morreu e o marido dela ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e uma motocicleta de alta cilindrada na tarde deste sábado em Morro Agudo, a 85 quilômetros de Franca. A vítima foi identificada como Elaine de Paula, que havia completado 46 anos na última quinta-feira, 28. Ela deixa 3 filhos. O casal seguia em uma bicicleta elétrica pela rua Antônio Beletati. Ao chegar ao cruzamento com a rua Florencio Alves Moreira, teria avançado a sinalização de parada obrigatória. Neste momento, ocorreu a colisão com uma motocicleta de 800 cilindradas. Com o impacto, os 3 envolvidos ficaram feridos. Equipes de resgate e uma ambulância do Serviço Municipal de Saúde foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. Elaine chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O marido dela foi encaminhado em estado grave para atendimento médico. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para preservar o cenário do acidente até a chegada da perícia técnica. As circunstâncias da colisão serão investigadas. 2 adolescentes foram detidos após serem flagrados participando de um racha na rodovia Dr. William Amin, em Ituverava, na noite deste sábado. Segundo a Polícia Militar, os jovens disputavam uma corrida em alta velocidade pela via, colocando em risco a segurança de outros motoristas. De acordo com a corporação, equipes realizavam patrulhamento quando avistaram 2 motocicletas trafegando em velocidade elevada pela rodovia. Os policiais constataram que os condutores participavam de uma disputa ilegal em via pública. Durante a ação,
uma das motocicletas chegou a trafegar pela contramão e seguiu em direção à viatura policial. Para evitar uma colisão frontal, os militares precisaram realizar uma frenagem brusca. Após acompanhamento, os policiais conseguiram abordar uma das motocicletas envolvidas. O outro veículo, que participava do racha, fugiu do local e não foi localizado. A ocorrência foi apresentada na CPJ, Central de Polícia Judiciária, de Ituverava. Os 2 adolescentes foram autuados por ato infracional equivalente ao crime de direção perigosa. Após o registro da ocorrência, os menores foram liberados aos responsáveis mediante assinatura de termo de compromisso para comparecimento à justiça quando convocados. Mais um intervalo rapidinho, na sequência as informações aqui no JR 23, um pouquinho diferente nessa segundona. A gente já começa o bloco esportivo já a partir do segundo bloco, porque tem muitas informações. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta no JR 23, o segundo bloco. Geralmente falamos de economia, de saúde, meio ambiente, mas hoje um pouquinho diferente, né? Começo da semana, já que tivemos muitas notícias relacionadas ao mundo da bola, e é claro que a gente traz para você aqui que nos acompanha no JR 23. Começando a falar da equipe do SESI Franca Basquetebol, que já deu um passo importante na briga pelo título do NBB. Venceu ontem no ginásio poliesportivo. Também decisão aí do NBB em melhor de 5 jogos. O próximo desafio já é amanhã no ginásio Ibirapuera contra a equipe do Pinheiros. Vamos ver como foi. O SESI Franca Basquete derrotou o Pinheiros por 82-73 na manhã deste domingo, 31, no ginásio Pedrocão, em Franca, e saiu na frente na decisão do NBB, Novo Basquete Brasil, 2025-2026. Com a vitória no primeiro confronto da série melhor de 5, o time comandado por Elinho Garcia abre 1-0 na final e fica mais próximo do título. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 2, às 20 horas, e na quinta-feira, 4, às 17 horas, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Caso sejam necessários, os jogos 4 e 5 serão disputados novamente em Franca. O início da partida foi favorável ao Pinheiros. Sloan abriu o placar com uma cesta de 3 pontos, mas Laterza respondeu na mesma moeda para o Franca. Felício ampliou a pontuação em lances livres, porém a equipe visitante manteve bom aproveitamento nas bolas de perímetro e assumiu o controle do jogo, fechando o primeiro quarto em vantagem por 27-20. Reação antes do intervalo play video. No segundo período, o Franca reagiu, reduziu a diferença e chegou à virada, obrigando o técnico Gustavo de Conte a pedir tempo. A equipe francana venceu o quarto por 23-18, mas foi para o intervalo atrás no placar geral, 45-43 para o Pinheiros. Na volta dos vestiários, o cenário mudou completamente. Embalado pelas atuações de Mineiro, Laterza e Rodrigues, o Franca dominou as ações,
venceu o terceiro período por 26-11 e abriu 13 pontos de vantagem sobre os visitantes. Experiência garante a vitória. Com a liderança construída no terceiro quarto, o time de Elinho Garcia administrou a vantagem nos minutos finais e confirmou a vitória diante da torcida no Pedrocão. Mais lidas, uma mulher morre e marido fica gravemente ferido em acidente. Assista 2 homens é preso por extorquir família de desaparecido em Franca 3 Mourinha, empresário do setor madeireiro. Morre aos 70 anos 4 Barbecue 2026 Lota Franca, com shows e gastronomia Premium 5 idosa de 67 anos é internada após agressões e queimaduras. Entre os destaques do Franca estiveram Mineiro, com 16 pontos, Georginho, com 12, Laterza, com 11 e Rodrigues, com 10. Pelo Pinheiros, Sloan foi o cestinha da partida com 23 pontos. E a gente também fala sobre a nossa querida Francana. Francana que já vem agora vivendo uma nova fase, não disputou a Copa Paulista, não disputa, né, a Copa Paulista nesse finalzinho de primeiro semestre, começo de segundo semestre, mas já está planejando desenvolvimento aí para a temporada seguinte. Aliás, a mudança já começou a partir de hoje com a eleição de uma nova diretoria. A Associação Atlética Francana definiu sua nova diretoria administrativa. Em reunião realizada no Conselho Deliberativo neste domingo, 1º de junho, a chapa Tradição e Futuro foi eleita para comandar o clube, após ter sido a única inscrita no processo eleitoral. A nova gestão será liderada pelo vereador Francérgio Garcia, PL, que assume a presidência da veterana, tendo como vice-presidente Welson Antônio de Souza Júnior, conhecido como Juninho do Curtume. Também passam a integrar a diretoria Cíntia Souza Martins, no cargo de secretária, e Pedro Augusto Colpani Leme, como diretor financeiro. O grupo conta ainda com a participação de Danilo Lopes, Daniel Gotardo e Ulisses Prior, que fazem parte do projeto apresentado para a administração do clube. A eleição encerra o processo de transição na Francana e marca o início de uma nova gestão, que terá entre seus desafios a condução administrativa da agremiação, o fortalecimento institucional e o planejamento das próximas temporadas do futebol da veterana. Pois é, das coisas locais do mundo da bola, a gente vai para o intervalo rápido e na sequência aí sim, vamos falar de Brasileirão que teve a sua última rodada, assim podemos considerar, antes da parada para a Copa do Mundo. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate, bate onde dói. Então é quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia.
A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta aqui no JR 23 e é claro, você que nos dá o privilégio da sua companhia. Agora sim, terceiro e último bloco para falar do mundo da bola também. Já começamos a falar, hoje o programa um pouquinho diferente, mas a gente destaca agora também com relação à seleção brasileira. Tivemos aí o amistoso preparatório da seleção brasileira contra o Panamá e foi com uma goleada. Só que já tem aí uma dúvida surgindo para Ancelotti. Os reservas deram uma dinâmica e também uma melhora na apresentação da seleção brasileira. E tudo isso vem sendo questionado. Será que ele mexe na equipe já daquilo que ele havia planejado? Vamos ver como foi esse duelo. É claro, Brasil 6, Panamá 2. O Brasil não tomou conhecimento do Panamá e goleou o adversário por 6-2 neste domingo no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Este foi o último jogo da equipe em solo brasileiro antes de viajar para a disputa da competição. Vini Júnior abriu a contagem para a seleção brasileira com golaço de fora da área. Casemiro, de cabeça, ampliou ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, com o time reserva, Ryan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos ampliaram a vantagem. Amir Murilo, em cobrança de falta, e Carlos Harvey descontaram do lado panamenho. Agora, o Brasil segue para os Estados Unidos para buscar o hexacampeonato da Copa do Mundo. O último amistoso dos comandados de Carlo Ancelotti acontece no próximo sábado, 6, às 19 horas, de Brasília, contra o Egito. A seleção integra o grupo C do torneio, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia do time verde-amarelo será no dia 13 de junho, às 19 horas, diante dos marroquinos. Bom, a atuação da segunda parte una actuación importante para el equipo, para los jugadores que entraron, que mostraron calidad, que mostraron de poder competir con todos los otros la lista, ma tenemos que tener en cuenta también el rival que ha bajado un poco el ritmo, menos intensidad, más posibilidad de mostrar calidad. La primera parte è un partido distinto, boa cosa che tenemos que mejorar. Obvio, è una noche para nós bonita. Agradecemos, cosa más importante, agradecer a torcida, lo ambiente creado. Para nós è una inyección formidable de confianza. Sé perfectamente que empezamos bien, con buena actitud, con compromiso. El trabajo empezó bien en estos días. Para terminarlo, el trabajo no es solo compromiso, actitud, es ser fuerte, resiliente, todos los días, todos los momentos, que sea un buen momento, malo momento, ser resiliente para terminarlo bien. Boa sorte aí para a equipe da seleção brasileira. Vamos falar agora do Brasileirão. O Brasileirão, ele encerrou a 18ª rodada e agora tem uma pausa extensa, inclusive, só vai retornar após a Copa do Mundo. Vamos conferir o resumo completo dos jogos da última rodada antes aí do início da Copa do Mundo. No último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians virou sobre o Grêmio e venceu por 3-1, neste sábado, no Sul, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Memphis e Lingard, André brilhou. O volante marcou os 2 primeiros gols do Timão, conseguindo a virada. Caio César,
que formou dupla de ataque com Yuri Alberto, também deixou o seu, balançando as redes pela primeira vez com a camisa do alvinegro. Pelo lado do Grêmio, Gabriel Meck foi quem abriu o placar com triunfo. A equipe de Fernando Diniz chega a 24 pontos e salta para o 9º lugar, se afastando da zona de rebaixamento. Esta foi a última partida das duas equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. O Brasileirão retornará apenas em 22 de julho. Representava muita coisa para nós e para muitos times essa rodada final. Para o Corinthians ficar pertinho da zona de rebaixamento, ou pertinho da zona, é uma coisa que é meio inaceitável e tinha um incômodo muito grande de todo mundo. A gente tinha feito uma campanha muito boa na Libertadores, em que pese o último resultado em casa, e essa vitória era muito importante para nós. Então a gente vai ter... Acho que a gente vai com a calma, com a tranquilidade que a gente merecia pela dedicação dos jogadores e de todo o clube, diretoria até os funcionários, aqueles que a gente não valoriza muito, como os seguranças, os roupeiros. O Corinthians é uma comunidade muito diferente, muito integrada. Acho que todo mundo merecia, além dos jogadores que são os principais e a torcida, merecia para essas férias nessa posição que a gente vai ficar. O Santos venceu o Vitória por 3-1 na Vila Belmiro em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Miguelito, Barreal e Gabigol fizeram os gols do Santos. René diminuiu para o Vitória. O Santos está na 15ª posição, com 21 pontos. Já o Vitória está na 12ª posição, com 22 pontos. Este foi o último jogo das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. O torneio volta no dia 22 de julho. O camisa 9 do Santos foi expulso por gesto obsceno. Após comemoração de gol, Gabigol fez gesto que, após revisão do VAR, levou à sua expulsão. Santos chega mais tranquilo na parada da Copa. Após passar de fase da Sul-Americana no meio da semana, o Santos conquista uma vitória importante no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, ficando fora do Z4 por enquanto. Não posso vir a julgar ele publicamente, né? Eu tenho que ver o lance na TV, eu confesso para você que não vi só o que o pessoal falou, mas ele foi errado, né? Ele sabe que errou, pediu desculpa já para todo o pessoal, né? Estava fazendo um belo jogo, tinha acabado de fazer o gol e tinha um torcedor que estava xingando ele insistentemente e naquele momento ele desabafou para o torcedor, né? Não pode, né? Porque é uma lei, é uma ordem inversa, né? O torcedor ele pode xingar o atleta, mesmo do time dele, mas o atleta não pode, né? E isso é normal. Se é certo, se é errado, a gente não vai discutir, mas infelizmente ele errou e acabou sendo expulso, né? Por sorte, muito sacrifício, a gente conseguiu manter o 3-1, porque é um jogo perigoso, com um a menos. Se o adversário faz o segundo gol, aí bate aquele fervo e o perigo de tomar o 3-3, põe em xeque tudo, né? Põe fora tudo que você remou, que você trabalhou, o que você construiu nesses últimos jogos para poder sair dessa zona do rebaixamento. O Palmeiras venceu a Chapecoense por 1-0, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Brasileirão. Paulinho foi o herói do dia. O camisa 10 entrou em campo aos 11 do segundo tempo e marcou o gol da vitória. Essa foi sua partida de maior minutagem desde que retornou da segunda cirurgia na perna direita. A Chapecoense chegou a empatar o jogo aos 49 minutos do segundo tempo com Ítalo, mas a arbitragem anulou o gol após análise do árbitro de vídeo por falta de ataque. Com o resultado, o Alviverde foi a 41 pontos no topo da tabela do Brasileirão e conseguiu manter a vantagem de 7 pontos para o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos, que será realizado após a Copa. Olha, o jogo realmente seria este jogo se fosse se os clubes e a CBF quisessem realmente cuidar daquilo que é os interesses do futebol brasileiro, este jogo não poderia ter existido. Já disse mais do que uma vez que foi o único país no mundo que autorizou que se jogassem sem nós 8 jogadores internacionais. Em condições normais, este jogo nunca poderia ter existido. Já referi isso na conferência anterior. Ainda ontem estava a ver o Toluca contra o Tigres
e os jogadores que foram convocados estavam a jogar e foram dispensados depois. A partir do momento em que os clubes fixaram uma data e que a FIFA a posteriori altera, eu tenho a certeza absoluta que a CBF e os clubes querem fazer o melhor para o futebol brasileiro, mas eu não consegui encontrar uma única razão porque a CBF, o Fluminense e o Flamengo adiaram um jogo de um dia para o outro. A CBF, o Fluminense e o Flamengo adiaram um jogo de um dia para o outro. Porque é que não se adiou esta rodada, pelo menos das equipas que têm jogadores internacionais? Era só esta pergunta que eu gostava de saber a resposta. Portanto, os constrangimentos para esta partida começou logo pelos clubes e pela CBF. Algo aqui algo certo não está errado. Ou algo errado não está certo. A segunda, posto estes constrangimentos, vocês sabiam que o Palmeiras ia jogar sem 11 jogadores, sim, com uma equipa super competitiva, mas se calhar com jogadores que estão ainda pouco acostumados ao peso da camisola do Palmeiras. O São Paulo levou castigo aos 49 minutos do segundo tempo e perdeu por 1-0 para o Remo, neste domingo, no Mangueirão, pela conclusão da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida se encaminhava para um 0-0 quando o lateral Enzo Dias errou feio ao tentar afastar a bola e chutou em cima de Leonel Pico, que acabou dando uma assistência para Marcelinho. O lateral direito, em seguida, aproveitou o passe do companheiro e bateu cruzado para vencer Rafael e enlouquecer a torcida paraense. Os atletas tricolores e a comissão técnica paulista reclamaram muito de mão de Pico, mas a arbitragem considerou que o atleta estava com o braço colado ao corpo. Por isso, o gol foi validado. O tricolor fica com 25 pontos e segue despencando na tabela. Agora, está em 8º, a 4 pontos do Red Bull Bragantino, equipe que abre o G5, zona de classificação para a Conmebol Libertadores. De repente, uma tomada de decisão em razão também de um movimento errado realizado por um ou outro atleta. Tem N fatos que, às vezes, provocam uma situação como essa. Nós tivemos oportunidades e podemos definir a partida, oportunidades reais e acabou não acontecendo. Eu acho que só com trabalho, só com repetição, só com dedicação, nós vamos voltar a alcançarmos o nosso melhor e que as coisas aconteçam com um pouco mais de naturalidade. Eu acho que esse é o principal desafio e um aspecto importante para esse retorno. Final de JR23, agradecendo você pela imensa audiência, a companhia, mas amanhã tem encontro marcado, hein? Eu e você, aqui na tela da TV que mostra você. Um abraço, boa noite.